Amém. Vamos orar então. Vamos orar, já vamos aproveitar esse tempo para estar orando, né, por todas as pessoas que nesse momento se encontram com algum tipo de problema emocional, depressão, né? É uma doença que tem atingido muitas pessoas, né? E que Deus tenha misericórdia, né? Porque realmente é a guerra que nós enfrentamos, ela é na mente, né? Se a gente conseguir vencer a mente, até recomendo para vocês, quem nunca teve a oportunidade de ler o livro O Campo de Batalha da Mente, da pastora Joyce Meyer, é um dos livros mais vendidos no mundo depois da Bíblia, assim no campo cristão, né? E esse livro, eu li só uma vez, mas olha, vale a pena ler mais vezes. É muito bom esse livro. Esse livro é livro de cabeceira. De cabeceira. Maravilhoso. Então, se a gente conseguir vencer a mente, o resto é... Porque a mente, ela mente, né? Ela mente para nós. Começa na mente, né? Tudo começa pela mente. Sim, a Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, né? Então, guardar o coração é guardar a mente, né? Porque tudo começa aqui, né? Os pensamentos do inimigo nunca vão ser pensamentos de paz, de esperança, de alegria, de fé, né? Vai ser só pensamento de derrota, de intriga, de desânimo, de desesperança. O inferno, o capeta, ele veio para roubar, matar e destruir, né? Então só está esperando uma oportunidade, uma brechinha nossa para entrar e fazer as arruaças dele, né? Que Deus nos ajude. Quando eu fico com dificuldade de dormir, como é o caso delas, reclamaram, né? Eu também tenho tido luta, porque hoje acaba um propósito de 21 dias de madrugada de oração. Amém. Então, essa era uma luta para dormir. Aí eu comecei a ler aquele versículo, traga à minha memória tudo que me dê esperança. Sim. Aí quando começavam aqueles pensamentos assim, eu dizia assim, traga à minha memória tudo que me dê esperança. Que viesse assim algo novo, mas algo assim de paz, de refrigério, né? E eu começava aí a mudar o foco do pensamento e aí eu conseguia dormir. Porque senão a gente ficava pensando justamente só nas coisas ruins, né? Nos problemas, porque o propósito de oração era pelas vidas que a gente convidou para aquele café, aquele chá. Acho que convidamos e acho que vieram. O propósito era para isso, né? E aí, na hora ali de orar, os nomes que eu me lembrava, eu falava, né, para Deus trabalhar na mente delas, tirar toda a cegueira espiritual, toda, né, que o inimigo travando a mente delas, que Deus destravasse a mente delas. E aí eu ia dormir pensando no nome delas, nos problemas delas, naquilo, naquele outro, como é que eu faço para falar com aquela, sabe? E aí eu pedi a Deus para trazer em minha memória tudo que me desse esperança. Amém. Essa é uma oração que todos nós devemos fazer, né? Principalmente em tempos de guerra, né? Então, não podemos ficar mudos, né? Diante dos dardos inflamados do maligno, né? E pior é que às vezes a gente demora para reagir e acaba sofrendo por isso, né? Mas a gente precisa reagir. Né? E pedir a Deus discernimento também, porque às vezes também é Deus que nos acorda para falar com a gente na madrugada. E quando é Ele, aí é coisa boa, né? Ou não, né? Perda de sono, eu deitei e dormi, mas foi um sono atribulado, assim, com sonho, com cachorro. Eu não dormia, eu queria dormir, eu pensava coisa boa, eu não vinha sono, não vinha, eu estava assim, acesa, coisa triste, não conseguia dormir, eu tinha que sair da cama para não ficar me mexendo muito com o meu marido dormir, que tem que trabalhar, né? Aí eu ia lá na televisão, nada, eu fui ler. Aí uma vez falaram para mim que começa a contar os numerais de trás para frente lá. Contei, nada. Fui para a Bíblia, fui para a cozinha, li. Aí eu só li. Nada me fazia. Estava estalada, estava que nem se eu tivesse vindo do encontro pela minha primeira vez, quando eu vim do encontro, eu não dormia também. Ficasse eufórica porque fosse visitada aí. Deve ser alguma coisa do espírito, não sei, não me deixava dormir. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai,
Nós queremos te dar graças, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de poder estar estudando a Tua Palavra, de poder estar aprendendo mais de Ti, Pai, sobre Ti, Pai. Te agradecemos por cada vida que o Senhor trouxe até aqui, na Igreja Batista Restaurando o Amor, Pai. Desde já te agradecemos porque a Tua presença é real em nossas vidas, ó Pai. Queremos aproveitar essa oportunidade para te pedir, Pai, por todas as vidas que nesse momento estão enfrentando algum tipo de guerra, de batalha na sua mente, Pai. Seja problemas emocionais, depressão, tristeza, angústia, guerras na mente, batalhas na mente, ó Pai. Sentimentos de desejo de desistência, vontade de desistir, vontade de parar com tudo, Pai, vontade até mesmo de fazer algo errado, de tirar a sua vida, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de todas as pessoas, ó Pai, que estão nesse momento enfrentando essa batalha na mente. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos, que o Senhor peleja, Pai, por essas vidas, ó Pai. Que todo espírito de tristeza, de desânimo, de desistência, seja banido, Pai, do meio da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores, Pai. E aquele que retroceder, a tua alma não tem prazer nele, Pai. Mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos daqueles que avançam para a conservação da alma. Então, em nome de Jesus, fortalece-nos, Pai, fortalece a tua igreja na força do teu poder, para que possamos marchar como um poderoso exército, Pai, e conquistar todas as bênçãos e promessas que o Senhor tem para a tua igreja. Em nome de Jesus, abençoa também o nosso estudo da noite de hoje, que teu Espírito Santo assuma o controle, nos dê sabedoria, direção, inspiração, para que possamos continuar sendo edificados segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Jesus, então. Então a gente está estudando, né, quem é Deus, o nosso Pai, e estamos aprendendo, ou pelo menos relembrando, né, porque aqui não tem nenhum bebezinho, né, na fé, todo mundo aqui já tem um tempo de caminhada. Estou relembrando algumas características de Deus, né. Hoje, a 12ª característica que a gente vai aprender é lembrar que Deus é um Deus veraz e fiel, né. Falar um pouco sobre a veracidade de Deus e a fidelidade de Deus. Em Números 23, 19, diz que Deus não é homem para que minta, né? Nem filho do homem para que se arrependa. Então, é impossível Deus mentir. O que Deus falou é a mais expressa verdade, né? Deus nunca mente, né? Então, essa é uma característica de Deus, né? Deus é perfeitamente fiel às suas promessas e aos seus mandamentos. Sua integridade moral é sua característica pessoal permanente. A veracidade estável e permanente do Senhor é o meio através do qual somos santificados, porque a verdade proclamada tornou-se a verdade encarnada. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, né, vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Um salmo que eu gosto de citar, né, aí falando sobre ele é a verdade e ele ama a verdade. São duas coisas que a gente tem que ter em mente, né? Que ele é a verdade, né? Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E além dele ser a verdade, ele ama a verdade. No Salmo de número 51, no versículo de número 6, vai dizer assim, ó, Salmo 51, versículo 6. Certamente tu amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então Deus é um Deus que é a verdade e que ama a verdade no íntimo, né? Assim como ele ama a verdade, ele odeia a mentira, né? Então, inclusive está escrito lá em Apocalipse, né, que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então, é bom dar uma frisada nessa questão, porque para muitas pessoas, principalmente para quem não é nascido de novo, né, é muito comum a gente ver no meio dos cristãos, mas uma mentirinha não é nada, né? Uma mentirinha não é nada, né? Não, para Deus, uma mentirinha é muita coisa, porque ele odeia a mentira, né? Assim como ele ama a verdade.
Então, mentira, Deus não tem pacto com a mentira. Ó, uma curiosidade, a gente está aprendendo aqui também que Deus, além de ser verdadeiro, Ele é fiel. No Antigo Testamento, todas as vezes que aparece a palavra fiel, quando a Bíblia diz que Deus é bom e o seu amor dura para sempre, né? Os textos bíblicos, geralmente a palavra no original, em hebraico, os textos bíblicos que constam essa palavra relacionada à bondade fiel de Deus, é a palavra Shezed, ou Ezed. E essa palavra que aparece mais de 200 vezes, eu tenho uma Bíblia de estudo lá em casa, uma das Bíblias de estudo da minha esposa, se eu não me engano, são mais de 300 vezes, tá? Mas eu não sei o número certo agora, que aparece essa palavra no Antigo Testamento. E essa palavra traduzida para o português, a palavra Shezed ou Ezed, significa amor firme, constante, leal e fiel. Então, esse é o amor de Deus, né? Ele é firme, ele é constante. Lembra que a Bíblia diz, né? Ser de firmes e constantes, né? Nós precisamos ser, né? Ou nos esforçar para ele. Para ser, ele é. Deus não precisa se esforçar para ser firme e constante. Ele é firme e constante e o amor dele é firme e constante. Ou seja, o amor de Deus não oscila. Não tem a possibilidade de oscilar, né? Ele dura para sempre, é um amor que não muda, né? A fidelidade dele é de geração em geração. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência que eu vou falar agora, mas assim como quando as águas do dilúvio baixaram, né, e Deus colocou o arco-íris, né, ou o arco da aliança no céu, para mostrar que ele tinha uma aliança com a família de Noé e mesmo com chuva, com dilúvio, o que Deus prometeu para aquela família ia se cumprir, né? E quando veio aquele arco, o próprio Deus falou, né? Esse arco é o símbolo da aliança que eu tenho, né? Então, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu, de tempos em tempos, o arco-íris, ele aparece, né? Quando dá dia de chuva, sol. E sempre quando o arco-íris aparece, Deus dá algum jeitinho de fazer eu ver. E quando eu vejo, não sei como é com vocês, né? Mas quando eu vejo aquele arco-íris no céu, né? E às vezes acontece também, meu filho tem uma blusa branca com o desenho do arco-íris, né? E sempre que eu vejo o símbolo do arco-íris, hoje eu vi ele na TV. Estava lá na casa da minha mãe, em algum lugar eu vi na TV o símbolo do arco-íris. E quando eu vejo, aquilo para mim é como se fosse instantâneo, assim, Deus já vem como uma flecha no meu coração. Ó, não se esquece, a minha aliança é inabalável, né? Deus não muda. Nós mudamos, nós oscilamos, né? Nós falhamos, nós pecamos, mas Ele não muda. O amor dele é fiel. O que Ele prometeu para nós, só se a gente desistir, né? Só se a gente desistir. Mas o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Pastor Cristian, mas na Bíblia fala arco-íris? Fala arco da aliança. Arco da aliança. Não fala arco-íris, fala arco da aliança. Mas nós sabemos que é o arco-íris, né? Mas na Bíblia fala arco da aliança. Está em Gênesis capítulo número 9, se eu não me engano. Gênesis capítulo de número 9. Não fala arco-íris, pastor. Depende. Fala 16. No 13 também está, o meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver uma aliança entre mim e a terra. Né? Gênesis 9, 13. Mas enfim. Eu ouvirei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda alma vivente de toda a carne. É que a minha atualizada, daí eles meio que facilitaram, né? Sim. Quando a Bíblia, na nova linguagem, ou a Bíblia na nova tradução na linguagem de hoje, geralmente eles já dão uma adaptada, né? Que é para ficar mais fácil. Eu na minha Bíblia nunca li arco-íris, por isso que eu quis É o arco da aliança. Mas é só um detalhe, né? Amém, queridos? Então, aconteceu toda essa catástrofe recentemente ali no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Mas, foi uma parte de uma geografia que foi atingida, né?
Não é a terra inteira. A terra inteira nunca mais, né? Deus prometeu e ele vai cumprir, né? Com certeza isso nunca mais vai acontecer. Mas a Bíblia também fala em Apocalipse, né? Algumas pragas que estão contidas lá, que na verdade são juízos de Deus que vão acontecer no final dos tempos. Lá, quem já leu Apocalipse sabe que Deus vai ferir, né? Uma parte das águas, uma parte da terra. Então vai acontecer muita coisa ruim, mas não vai ser a terra inteira, né? Porque ele tem uma aliança. Amém? Então, tudo quanto Deus nos revelou é a mais absoluta verdade. Tudo quanto Ele fez até agora, no que se refere ao cumprimento de suas promessas, é a garantia definitiva de que Ele cumprirá tudo o que prometeu. João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é fiel. Ele é absolutamente digno de confiança. As suas palavras não falharão. Ele é fiel na sua natureza e nas suas ações. A palavra hebraica amém, verdadeiramente é derivada de uma das mais notáveis descrições do caráter de Deus, que reflete a sua certeza e fidedignidade. Muita gente tem a palavra amém como assim seja, né? Mas a palavra amém, no original em hebraico, ela é um acróstico. Vocês sabem que Deus fala, tem muitos acrósticos na Bíblia, principalmente no livro de Esther. Né? O livro de Esther ele é considerado um livro de códigos. Né? O judeu não lê o livro de Esther como a gente lê. O judeu lê o livro de Esther por código, porque o livro inteiro é código. E um dos acrósticos, o acróstico amém, significa Adonai, o Senhor do universo, é o Senhor da verdade. Isso é o significado da palavra amém em hebraico. Né? É um acróstico. Adonai, o Senhor do universo, é o Senhor da verdade. É uma maneira simples de confirmar que aquilo que está sendo falado é verdadeiro, é verdade, eu concordo, é verdade. Né? Então, mas o sentido original é isso. É que quando o judeu ele fala, né, amém, ele está dizendo, ele está lembrando que Adonai, que significa Senhor em grego, né, o Senhor do universo, ele é o Senhor da verdade. Mas esse amém aqui é com ele no final, né? E o outro amém é com ele, não é? Nós, na língua portuguesa, é com M. Mas no original aqui, eles botaram com N. Talvez tenha alguma coisa a ver. O amém que a gente fala, que é confirmando o que a pessoa está dizendo, Sim. não seja esse amém, seja Não, uma coincidência. Não, é o amém, é o mesmo amém. É só porque ninguém fala, né? A gente não aprendeu dessa forma, né? Isso que vocês estão aprendendo agora, eu aprendi na escola apostólica com o apóstolo René. Acho que foi na escola apostólica ou escola da honra. Mas eu, com 49 aninhos, eu nunca tinha ouvido falar isso. Aprendi que era assim seja, né? Aqui ele também destaca nesse material aqui, mas ele não explica o detalhe, mas como eu já aprendi sobre isso, eu estou acrescentando para vocês, né? Portanto, é lembrar que Deus ele é absolutamente digno de confiança, né? Eu gosto de dar um exemplo, quando o Levi, por exemplo, a Ana e Cristina, meus 2 filhos, né? Estava aprendendo, qualquer criança aqui, quando nunca foi numa praia ou no mar, você leva ele na beiradinha da água, a maioria das crianças tem medo, né? Quando vem a onda, a maioria das crianças tem medo. Mas depois que o pai ou a mãe fica ali um bom tempo com ela com um pouquinho, ela vai perdendo o medo, e daqui a pouco, quando tu vê, ela já está entrando na água e indo para o fundo. O Levi, agora com 9 anos, ontem a gente esteve no mar, e ele não tem mais medo, ele quer ir para o fundão, né? Porque ele sabe que o pai está ali. Deu qualquer BO, o pai está ali para socorrer. Então, isso é o que Deus espera que aconteça com cada um de nós, né? Quando a gente realmente vai atingindo essa maturidade, esse entendimento, essa confiança de que Deus é fiel, Ele está o tempo todo com a gente, Ele jamais vai nos abandonar, Ele tem uma aliança com a gente, né? A gente vai andando nessa terra cada vez mais com paz, né? E com tranquilidade. Embora que o capeta quer roubar a nossa paz, né? Mas essa é a visão que a gente deveria ter, né? Outra visão, um exemplozinho que é muito básico, né? A questão do barco, né? Jesus está no barco. Né? De vez em quando a gente usa essa frase, né? E daí, Jesus está no barco.
Quando a gente lembra, na minha mente já vem uma imagem, né? Eu já vejo a imagem do barco, eu já vejo Jesus dentro dele e eu vejo eu sentado ali. Então isso também, essa imagem, né, é muito boa, né? Porque quando eu lembro disso, embora que tenha as tempestades, mas ele está no barco. Então, a qualquer momento ele, mar, aquieta-te, vento, emudece, deu, já resolve tudo. O pastor, esse amém aqui, este em hebraico é amém com N e um acento no A. É? Amém, falou em Dianara. 13. Outra característica de Deus é que Ele é bom, é a sua bondade. Deus é bom. A bondade de Deus é o atributo em razão do qual Ele concede a vida e outras bênçãos às suas criaturas. Salmo 25, 8. Vamos ler aqui. Se alguém quiser ler Mateus 5, 45. Salmo 25, 8 diz, né? Bom e reto é o Senhor, portanto Ele ensina o caminho aos pecadores. Alguém quer ler Mateus 5, 45? Não tem uma versão atualizada? Pode ser. Para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Amém? Então Deus abençoa a todos. Tudo quanto Deus criou originalmente é bom. Uma extensão da sua própria natureza. Se a gente for ler lá em Gênesis capítulo 1, à medida que Deus ia criando o planeta, tudo que quando ele terminava cada dia, né, ele construía uma parte e ele dizia, é bom, né, veja o que é bom. Né? E eu acho que quando ele terminou de fazer toda a construção do planeta, ele viu que era muito bom. Né? Isso está em Gênesis 1, 31. Viu Deus tudo que tinha feito e que era muito bom. E houve tarde e manhã o sexto dia. Então, a característica de Deus de declarar que é bom, né? Aquilo que Ele faz. Porque Ele é bom, né? Ele continua sendo bom para a sua criação. Deus cuida até dos ímpios, né? Como o texto que ainda nada leu ali para a gente. Mateus 5, 45. Deus é bom principalmente para os seus, que o invocam em verdade. Aqui está o Salmo 145, 18, mas a gente vai ler aqui Romanos 5. Romanos 5, 8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, se Deus morreu por nós quando a gente era pecador, quanto mais agora, né? Que a gente já entregou a nossa vida para Ele, o nosso nome já foi escrito no livro da vida, já estamos seguindo o caminho dele, né? Se Ele já nos amava no pecado, agora, trilhando o seu caminho, muito mais. Amém? Então, eu preguei aqui, coincidentemente, né? Eu preguei um culto inteirinho aqui, né? Lembrando dessa bondade de Deus, porque é uma das provas que todo cristão passa. Quando a gente está passando pela prova, quando a gente passa por uma perda, né? Minha irmã, a pastora Alice, passou pela pior prova que alguém pode passar, né? Que é a perda de um filho, né? Então é muito comum, nesses momentos, as pessoas duvidarem que Deus é bom. Nessa hora, principalmente, o diabo vem, ele pode contaminar a mente de uma pessoa de tal maneira que ela se desvia. Quantas pessoas se desviam? Né? Quando passa por uma perda, uma catástrofe, uma perda financeira, tem um monte de gente que se desvia, porque nesse momento não duvida que Deus é bom. Né? Só que a Bíblia diz, né? Assim como tem aquele texto que ainda Nara leu, também está escrito lá em Eclesiastes que a mesma chuva, todas as coisas sucedem igualmente, tanto o que serve a Deus como o que não serve a Deus, como o que sacrifica e o não sacrifica. Então, o fato da gente ser crente, de estar seguindo a Ele, não livra a gente. A gente começou a aula que a gente estava falando, né? Jesus disse, no mundo tereis aflições, e as aflições, elas vêm sobre todos, né? Então, o fato dele ser bom, a gente não quer dizer que a gente está imune, né? As coisas desse mundo. Né? E em tudo Deus é glorificado.
Tem uma passagem na Bíblia, né, que é bem conhecida, né? Que uma criança tinha nascido cega, e aí vieram perguntar para Jesus, né? Jesus, quem pecou? A criança ou os pais? Para que ela nascesse assim cega? Porque para o judeu, aquilo ali era fruto de maldição. Então provavelmente os pais ou a própria criança era amaldiçoada por ter nascido cega, né? E então vieram perguntar para Jesus. Jesus disse, ó, nem os pais e nem a criança. Ela nasceu assim para que se manifeste a glória do Pai, para que o Pai seja glorificado. Então tem coisas que acontecem na nossa vida, tudo é para a glória dele. A Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então até aquilo que acontece de ruim na nossa vida, o nome dele é glorificado. O exemplo da pastora Alice, o fato dela perseverar, como diz aquela música da Estela também, que perdeu o filho dela, né? Ela queria fazer uma música com o nome de milagre, porque ela queria a cura do filho, né? Mas a cura não aconteceu. E aí Deus deu a música para ela, mas disse, o milagre é você. Você é o milagre. Não sei se alguém que já ouviu a letra da música, né? O milagre sou eu. Por quê? O milagre aqui, o maior milagre da pastora Alice, de permanecer firme mesmo passando por essa prova. Então isso é um milagre que se torna um testemunho para muitas pessoas, né? Então Deus é glorificado nisso, né? Agora Deus fica feliz com a dor da gente quando a gente está passando por uma prova, qualquer tipo de prova. Não, Deus não tem prazer na nossa dor, mas Ele é glorificado pelo nosso testemunho, né? Testemunhos como o da pastora Alice glorifica a Deus e faz com que muitas pessoas perseverem no caminho, né? Mas isso em nenhum momento... A Vera perdeu um bebê? Só que são casos diferentes. Ela perdeu dela, já era moço, e ela já estava Sim. servindo ao Senhor. Eu não servi o Senhor, e eu perdi o meu, ia fazer um aninho. Isso. 15 dias no valo, no esgoto. Caiu numa vala de esgoto? Eu perdi ele, meu primeiro filho. Teu primeiro filho? Hoje Meu eu Deus. estaria com 33 anos. É a casa do André, né, Bela? O André participou, né, Bela? Praticamente aí da nossa Que Deus o tenha, né? E ela, claro que ela, entendida da palavra, não se revoltou contra Deus, e diferente de mim. Sim, com certeza você se revoltou. Eu gritava que a Porto Belo todo escutava. Deus, tu me lasca meu filho. Morava em Porto Belo? Em Periquito. Periquito. Ali pertinho de Blumenauense. Eu tenho uma discípula que mora ali. Bem Eu pertinho. morava a 50 metros da praia. Mas aí chegou um assim, quando eu vim, coloquei ele na canelinha. E quando eu estava ali, eu gritava na canelinha, todos escutavam lá em cima daquele morro. Chegou uma senhorinha para mim e disse, querida, não culpa Deus, Deus não é culpado. Eu lembro tão bem dessa senhora. E ela me abraçava e tal. Não entendi a palavra. Hoje, se acontecesse, né? Claro que eu não iria fazer a mesma coisa. Tem coisas que a gente só tem que aceitar e não adianta. O caso da minha sogra também é um caso super difícil, né? Mas não tem coisas que é a própria consequência da vida mesmo, a idade e coisas que não são questionáveis, né? E o importante é a gente entender que apesar de todas as coisas que acontecem no mundo, nada disso vai alterar o fato de Deus ser bom, né? Mas quando essas coisas difíceis acontecem com a gente, há uma tendência do ser humano de duvidar da bondade de Deus, né? Mas se a Bíblia diz que Deus é bom, pode ter certeza, Ele é bom. Deus, né? Eu perdi ele, mas eu já estava grávida de 4 meses e não sabia. Aí eu já estava grávida. Deus já tinha uma restituição já programada. Tirou, mas já colocou um para mim. Eu estava de 4 meses e não sabia. Amém. E uma coisa é fato, né? Dos pequeninos é o reino de Deus, então pode ter certeza, um dia tu vai ver ele novamente, né? Essa é a esperança que nós temos, né? Porque
dos pequeninos é o reino dos céus, né? Então Deus não tem a mínima possibilidade dele ter ido sem ser salvo, né? Então, mesmo que seja uma criança, amém? Mais uma característica, né? A Bíblia diz que Deus é amor, né? Essa é uma característica muito conhecida, né? Até a gente cantou uma música aqui no culto, né? Quem não ama não conhece a Deus, né? Porque Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8, né? Deus é amor, e o que significa que Ele se doa eternamente aos outros. Deus ama a todos. Romanos 8, 35 a 39, diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O amor de Deus, ele é altruísta, pois abraça ao mundo inteiro, composto da humanidade pecadora, né? Quando a Bíblia diz em João 3,16, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, né, mas tenha vida eterna. É claro que esse mundo não é o sistema mundo, né, mas são as pessoas do mundo, inclusive as pecadoras, né, que inclui nós, quando ainda estávamos no mundo, ou participando do sistema mundo, né, mundano, né, de pecado. Então, Deus, ele enviou Jesus para morrer por todos, né? Claro que alguns rejeitam ele, né? Mas todos aqueles que o receberam, ele deu o poder de se tornar filho. A manifestação principal desse seu amor foi a de enviar seu único filho Jesus para morrer em lugar dos pecadores. 1 João 4, 9 e 10. Aqui vai dizer, né? Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Além disso, Deus tem amor paternal especial àqueles que estão reconciliados com Ele por meio de Jesus. João 16, 27, está escrito: não, o próprio Pai vos ama, visto que vós me amastes e crestes que vim de Deus. Então, Deus é amor e Deus tem um amor por nós, tanto paternal, como o próprio Jesus disse, né? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida, né? A maior prova de amor de Deus por nós foi o fato dele ter sacrificado seu único filho e o próprio filho se oferecer, né? Como uma oferta, como um sacrifício vivo, né? Para estar morrendo em nosso lugar. Então, não tem como duvidar do amor de Deus, né? Quando a gente olha para a obra da cruz, né? Aqueles aqui que têm filho, quem teria coragem de sacrificar o seu, né? E Deus fez isso por nós. Então, essa é a maior prova de que Deus realmente nos ama. E nada pode nos separar do seu amor, como a gente leu aqui em Romanos 8, né? Outra característica de Deus é a justiça. Deus sempre age segundo o que é justo. Ele mesmo é o parâmetro da justiça. Deuteronômio 34, 4, Gênesis 18, 25, Isaías 30, 18, Jeremias 9, 24 e Atos 17, 31. Vamos ler pelo menos um texto aí, vamos ler Deuteronômio 34, 4.
Aqui diz, então disse o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, mas nela não entrarás. Aqui, no caso, era a justiça de Deus sendo aplicada para com Moisés, né? Que Moisés havia desobedecido a Deus, tinha batido com o cajado na rocha, né? Desobedeceu, e porque ele desobedeceu, bateu com o cajado na rocha. Não era para bater na rocha, era só para falar com ela. Deus aqui cumpriu a justiça, né? Graças a Deus que nós agora estamos na época da nova aliança, na época da graça. Porque se fosse por negócio de usar o cajado muito firme, de vez em quando, cuidar que não é para espancar as ovelhinhas, o cajado é só para pegar elas com carinho. Mas tem outros textos aqui, né? O próprio texto conhecido de todos vocês, né? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, né? Então não é só o reino, mas é a justiça do reino. Porque Deus é justo. Isaías 30, 18, quero ver aqui mais um texto. Isaías 30, 18. Contudo, o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Ele se detém para se compadecer de vós, pois o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Amém? Agora, só uma curiosidade ali sobre o caso de Moisés, né? Se a gente for analisar que a justiça de Deus para a humanidade foi ter sacrificado o Filho, né? A Bíblia diz que Jesus é a nossa justiça, nós merecíamos a condenação eterna, e Deus sacrificou o Filho em nosso lugar. Então, se tratando dentro dessa ótica, a justiça de Deus para Moisés foi colocar ele num lugar muito melhor do que a terra. E a gente olha assim, meu Deus, Moisés foi punido, né? Ele não entrou na terra prometida. Mas, na verdade, Moisés entrou na verdadeira terra prometida, né? Eu penso que, na verdade, Deus raciocinou da seguinte maneira. Moisés já tinha sofrido tanto com aquele povo. Tantos anos no deserto, aquele povo murmurando, aquele povo ingrato, sempre reclamando, incrédulo. Né? Deus disse para Moisés, tu já sofreu tanto, vem aqui para cima comigo. Tu vai entrar na verdadeira Canaã. Então eu creio que essa foi a justiça de Deus para Moisés, não uma punição de não entrar na terra, né? Eu creio que foi assim mesmo que Deus fez. Até porque se você for ler o texto, quando Moisés, isso eu descobri meditando no texto, e quando Moisés bateu na rocha, Moisés estava de luto. A irmã dele, Miriam, tinha morrido fazia pouquinho tempo. Então ele estava de luto. Imagina como que ele estava. Né? Moisés devia estar realmente amargurado, devia estar azedo. Né? Perdeu a irmã. Então, eu creio que Deus enxergou essa dor de Moisés ali na hora que ele bateu na rocha, porque ele estava de luto, estava ferido, estava magoado, então Deus ele entende isso também. Embora que os pregadores, né, na maioria das vezes, peguem esse texto aí para realmente ensinar, né, como não pode ser feito, né? E não está errado também, né, porque o texto ali tem uma aplicação, né? O pastor aqui no versículo 10 de Deuteronômio fala assim, nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Né? E a Bíblia também vai dizer que ele se tornou o homem mais manso da terra também. Mais lindo que a terra prometida era falar com o Senhor face a face. Sim. Muitas experiências. Moisés foi um dos maiores líderes que já existiam em toda a história. Então, a justiça é obediência a uma norma reta. Então, a justiça de Deus está ligado à obediência à sua própria palavra, né? Deus manifesta este atributo quando livra o inocente, condena o ímpio
quando perdoa o penitente. Salmo 51, 14. Quando julga e castiga o seu povo. Isaías 8, 17. Né? Quando dá vitória à causa dos seus servos. Isaías 50, do 4 ao 9. Deus não somente trata justamente, como também requer justiça. Quando o homem peca, Deus graciosamente justifica o penitente. Né? Então, a justiça de Deus ela é bem complexa, né? Mas é no sentido de que realmente Deus aplica o cumprimento da sua palavra. Né? Um exemplo claro é Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 é um texto que fala das bênçãos e das maldições. Ele começa dizendo, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedeceres, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí ali ele passa uma lista de bênçãos. Mas, se desobedecer, vai vir as consequências. E eu diria que nos dias de hoje, apesar de a gente estar na nova aliança, mas nesse aspecto Deus não mudou. Quando eu obedeço a palavra de Deus, aquilo que eu vivo em obediência, aquilo que eu aprendi, Deus não vai cobrar aquilo que eu não sei. Mas aquilo que eu já sei, enquanto eu vivo em obediência, aquilo vai atrair bênção sobre a minha vida. E ao mesmo tempo, se eu desobedecer, eu quebrar um princípio, como diz o apóstolo René, né? O princípio que eu quebro, o princípio me quebra, né? Então, quando eu quebro o princípio me quebra. E quebra mesmo, né? Porque Deus não é um pai ausente. Ele corrige e disciplina todos quanto ama. E que bom que ele disciplina, porque se ele não disciplinasse nós, quando a gente peca, olha, nós estaríamos perdidos. Porque ele simplesmente a gente poderia entrar por um caminho sem volta, né? E se perder totalmente. Agora, a disciplina de Deus, o puxando a orelha de Deus, é a forma que tem de nos trazer de volta para o caminho. Né? Seria um mundo espiritual sem lei? É um mundo sem lei, exatamente. Né? E até, não sei se vocês já aprenderam sobre isso, né? O pastor de ovelhas mesmo, quando a ovelha ela insiste em ir para um território perigoso, que ela está correndo, um território onde não tem lobo, por exemplo, que ela está correndo risco de vida, né? O pastor de ovelha, ele quebra a pata da ovelha, ele quebra propositalmente, ele quebra a pata dela, e ele coloca ela no ombro, e ela vai ficar ali no ombro, pegando o cheiro do pastor, para identificar o pastor dela, até sarar a pata, e ela vai ficar ali dias até sarar, para ela identificar o pastor e o pastor mostrar o caminho é esse, a rota é essa, e esse é o cheiro do pastor que tu não tem que se afastar daqui. Né? Porque às vezes ela é atraída por outros cheiros, outras rotas. Né? Então o pastor quebra de propósito. E às vezes, quando Deus está nos quebrando, né, a gente às vezes não entende porque que Deus quebra a gente, né? Mas às vezes é uma proteção.